Eu nunca pensei que uma simples aula de música pudesse mudar tanto a minha vida. Sempre gostei de ensinar, mas admito que, depois de alguns anos, as turmas começavam a parecer previsíveis, adolescentes querendo aprender para impressionar amigos, adultos buscando um hobby. Então, quando vi aquele homem entrando na sala, atrasado e todo sem jeito, confesso que não achei que ele seria diferente. Ele se apresentou como Rafael, um advogado que queria aprender violão para tocar algo especial no aniversário de 80 anos da avó. Achei fofo, mas, no fundo, imaginei que ele não passaria da primeira semana, como muitos. Ele carregava um violão que parecia pouco usado, mas trazia um sorriso tímido que, agora percebo, já começava a me desarmar. Naquela primeira aula, percebi que Rafael mal sabia segurar o violão. Ele fez piada com isso, dizendo que a avó era uma mulher muito exigente e que ele não podia fazer feio. Era engraçado como ele parecia tão determinado, mesmo com os dedos atrapalhados nas cordas. A turma era pequena, o que permitia que eu ajudasse cada um individualmente, mas com ele foi diferente. Quando fui mostrar a posição correta dos dedos, ele ficou tão concentrado que acabou me arrancando uma risada. Está tão sério que parece que vai fazer um julgamento, brinquei, e ele riu junto, relaxando um pouco. Naquele momento, algo em mim já estava curioso sobre quem ele era, além do aluno esforçado que queria agradar a avó. Conforme as semanas passavam, comecei a notar que Rafael não era só mais um aluno. Ele tinha um jeito de escutar que fazia parecer que cada palavra era importante. Não era só sobre aprender violão, era como se ele estivesse genuinamente interessado no que eu tinha a dizer, sobre música, sobre a vida. Às vezes, depois da aula, ele ficava alguns minutos a mais para tirar dúvidas, mas acabávamos conversando sobre coisas completamente diferentes. Ele me contou histórias engraçadas sobre casos que já tinha defendido, e eu, em troca, falava das peculiaridades de ser professora de música. Quando ele contou que a avó tinha sido quem lhe ensinou a amar música, percebi que ali havia mais do que apenas esforço para aprender acordes. Ele queria retribuir, de alguma forma, o amor que recebeu dela. A conexão foi se formando de um jeito quase natural, como se estivéssemos ensaiando uma música sem nem perceber. Teve um dia, em particular, que me marcou. Era uma aula em que pedi para cada aluno tocar o que tinha aprendido até então. Quando chegou a vez de Rafael, ele parecia nervoso, mas se saiu melhor do que esperávamos. Ao terminar, olhou diretamente para mim, esperando meu feedback. Eu só consegui sorrir e dizer, foi incrível. Ele abaixou a cabeça, envergonhado, mas deu para ver o sorriso orgulhoso. Naquele instante, senti algo diferente. Não era só admiração por ele como aluno, era como se cada nota tocada tivesse ecoado em mim de uma forma especial. Numa dessas conversas após a aula, ele mencionou que tinha dificuldade com um ritmo específico e perguntou se poderia fazer uma aula individual. Eu sabia que não devia, que misturar as coisas poderia ser complicado, mas aceitei. Naquele dia, enquanto mostrávamos um ao outro algumas músicas que gostávamos, percebi como a música realmente criava pontes. Ele me mostrou uma canção que sempre o fazia lembrar da avó, e eu, sem pensar muito, comecei a cantar enquanto ele tentava acompanhar com o violão. A sensação foi mágica. Quando terminei, ele ficou quieto por um momento e então disse, você não tem ideia de como sua voz mexe com a gente. Foi ali que tudo começou a mudar. Depois disso, as aulas em grupo não eram mais as mesmas. Cada troca de olhares parecia cheia de coisas que não podíamos dizer em voz alta. Eu tentava manter a postura profissional, mas era impossível ignorar como meu coração batia diferente toda vez que ele estava por perto. Rafael também parecia lutar contra isso. Até que, um dia, no final de uma aula, ele ficou até que todos saíssem. Com o violão nas mãos, ele começou a tocar desajeitadamente, mas com uma melodia que eu reconheci de imediato. Era a música que eu tinha cantado na nossa aula individual. Ele olhou para mim, com um sorriso meio torto, e disse, ainda não é o presente perfeito para minha avó, mas já valeu a pena aprender. No dia do aniversário da avó dele, Rafael faltou à aula. Eu sabia o motivo, mas, ainda assim, senti um vazio estranho. Depois da aula, recebi uma mensagem dele, Camila, eu consegui.
Ela amou. Preciso te contar como foi. Você tem tempo hoje à noite? Meu coração disparou. Respondi que sim, tentando não parecer empolgada demais, mas por dentro estava uma bagunça de ansiedade e expectativa. Ele sugeriu que nos encontrássemos em uma cafeteria perto da escola, e eu aceitei, mesmo sem saber o que esperar. Quando cheguei, Rafael já estava lá, com o violão apoiado na cadeira ao lado e um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Ele contou cada detalhe de como a avó tinha reagido, os aplausos da família, as lágrimas de alegria. Enquanto falava, percebi que o jeito como ele me olhava era diferente daquela primeira aula. Era um olhar que não precisava de palavras para dizer o que estava sentindo. No final do relato, ele ficou em silêncio por alguns segundos e, então, disse: "Eu percebi uma coisa ontem. O que mais me motivou a aprender foi você. Não só porque me ajudou, mas porque me fez sentir algo que eu nem sabia que estava procurando." Eu fiquei sem reação por um instante, mas a verdade era que sentia o mesmo. Antes que pudesse pensar muito, ele pegou o violão, ajeitou os dedos nas cordas e começou a tocar, desajeitadamente, a mesma música que tínhamos ensaiado juntos. No meio da cafeteria, com pessoas olhando e até rindo baixinho, ele cantou com a voz trêmula, mas cheia de sentimento. Quando terminou, disse, com um sorriso tímido: "Talvez eu não esteja pronto para um show, mas acho que já posso tentar ser mais do que seu aluno." Foi impossível não rir e me emocionar ao mesmo tempo. Eu disse que ele já tinha passado no teste faz tempo e, sem pensar, me inclinei para abraçá-lo. Ele me puxou para mais perto, e, naquele momento, o barulho da cafeteria desapareceu. Tudo o que eu conseguia sentir era a presença dele e como aquilo parecia certo. Desde então, nunca mais nos separamos. Rafael deixou as aulas em grupo, mas nunca largou o violão. Hoje, toda vez que ele toca, é como se a nossa história estivesse sendo escrita novamente, nota por nota.